Seus costumes ainda não me eram tão conhecidos como os foram depois. E, portanto, pensei que agora estavam se preparando para matar-me. Mas logo chegaram os irmãos Nhampepoaçu e Alquindar Miri, que me haviam aprisionado, e disseram que me haviam presenteado ao irmão do pai deles, Ipiruguaçu, em sinal de amizade. Ele me guardaria e me mataria quando quisesse me comer, o que faria, graças a mim, ganhar mais um nome. Hans Staden, As Duas Viagens ao Brasil. Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonitas, as que descrevem as coisas fundamentais. Verdades que só a ficção supõe. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Um amador e faço questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam muito bem-vindos ao Verborragia, esse pedaço de devaneio e cultura na podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu serei seu guia nessas veredas tortuosas. Muito obrigado desde já pela audiência e lembrando, caso queiram falar conosco, podem enviar um e-mail para verborragia@gmail.com ou nos procurar em uma de nossas redes sociais. Lembrando sempre que este projeto funciona através de financiamento coletivo. Caso queira e possa nos apoiar e permitir que esse trabalho cresça, entre no endereço www.apoia.se/verborragia-podcast e apoie com o que achar justo e não for dificultar sua vida nesse momento já tão difícil. Por hoje, esses são os recados e agora vamos para o nosso episódio. Todos os costumes dos indígenas brasileiros que assombraram os exploradores europeus do século XVI do milênio passado, a antropofagia, erroneamente conhecida por nós como canibalismo, foi sem dúvida o mais impactante. O consumo de carne humana não era estranho aos europeus e geralmente estava associado a períodos de fome e desespero ou a costumes selvagens e desumanos. Mas não foi isso que eles encontraram aqui, em Pindorama. Para diversas nações indígenas das Américas, a antropofagia era uma prática sagrada, que nada tinha a ver com a fome. Para os tupis, por exemplo, a antropofagia era parte fundamental de sua prática sagrada de guerra. Uma guerra de vingança que vinha dos primórdios, folclórica, ritualizada. O inimigo capturado nessas guerras era tratado como um misto de ofensas e honrarias, e seu captor ganhava o direito de tomar para si o nome do capturado. Depois de um ritual complexo que levava dias, o prisioneiro era morto e a aldeia se refastelava em sua carne, que trazia para dentro do corpo de cada um as propriedades do indivíduo consumido. Com a carne que ingeriam, vinha a coragem, o poder, o conhecimento e todas as qualidades do guerreiro. Ao comer seu prisioneiro, os tupis o reverenciavam, tornavam-o parte de suas entranhas, de seu povo. Foi esse ritual que viu e relatou o alemão Hans Staden em seu livro que ficou conhecido como As Duas Viagens ao Brasil. Livro esse que ficou muito popular no seu tempo, talvez o primeiro ou um dos primeiros best-sellers, e que influenciaria uma das correntes artísticas mais importantes do século XX no Brasil, o modernismo, ou mais precisamente, o movimento antropofágico de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Enquanto tentavam encontrar as origens para uma cultura nova e profundamente nacional, os jovens Oswald e Tarsila entraram em contato com o livro de Staden através de Paulo Prado, o grande mecenas dos modernistas. Esse contato explodiu a mente dos jovens artistas, dando à luz ao elemento que faltava no caldeirão efervescente do início do século XX, a antropofagia cultural.
Se os tupis consumiam seus inimigos para adquirir seus poderes e qualidades, os modernistas passaram agora a consumir as estruturas culturais internacionais que até aquele momento eram hegemônicas na cultura brasileira e regurgitar formas mistas, multiculturais, amalgamadas e principalmente brasileiras, de fato. É verdade e bastante trágico que esse nacionalismo bruto do princípio do modernismo brasileiro ia de encontro aos movimentos fascistas europeus de então. Triste. Mas foi esse primeiro impulso antropofágico que permitiria o nascimento de outras fases do modernismo pindorâmico que finalmente faria surgir, nos anos 60 do século XX, os maravilhosos tropicalistas, com suas guitarras e suas bananas. Do cinema à música, passando pelo teatro, pelas artes plásticas, pela literatura, os tropicalistas conseguiram digerir em sua geleia geral todo o caldo da cultura popular brasileira, com a latinidade espanhola dos nossos vizinhos de continente e com as influências franco-anglo-saxônicas das terras do norte. O cinema de gênero americano era deglutido pelo cangaço. A música erudita europeia entrava na sopa com a guitarra elétrica, a cuíca, o tamborim. Os tropicalistas carnavalizaram de vez a nossa cultura, a cultura do mundo, permitindo a orgia canibal cultural e dando à luz a fase mais rica de nossa produção cultural. O que foi feito por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Hélio Oiticica, Gal Costa, Rita Lee e mais tardiamente pelos Secos e Molhados, Novos Baianos e tantos outros, jamais será desfeito, porque a carne que foi mastigada e engolida já faz parte da nossa própria carne. E para me despedir de vocês, recitarei o poderoso Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, para lembrar nossos músculos, gargantas e dentes, essa potência maravilhosa que emerge das terras pindorâmicas. Vamos às ruas com nossas borduas, aos sons dos atabaques, ritualizar e carnavalizar as maravilhas do mundo, comendo a carne cultural de nossos irmãos. Com vocês, o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Segue. Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That's the question. Contra todas as catequeses e contra todas as mães dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos, suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma da mulher e com os outros sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados, pelos traficados, pelos turistas, no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa mundi do Brasil. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa, contra todos os importadores de consciências enlatadas, a existência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica para o Sr. Lévi-Brou estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa.
a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade do Ouro anunciada pela América. A Idade do Ouro. E todas as girls, filiação, o contato com o Brasil Caraíba, Orive Laguignon Printerreux, Montaigne, o homem natural, Rousseau da Revolução Francesa ao romantismo, a Revolução Bolchevista, a Revolução Surrealista, ao bárbaro tecnado de Kaiserling. Caminhamos. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o padre Vieira, autor de nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo, o antropomorfismo. Necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano e as inquisições exteriores. Contra a memória, fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. A ideia toma conta, reage, queima a gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e outras paralisias pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Contra Goethe, a mãe dos graços e a corte de Dom João VI. A alegria é a prova dos 9. A luta entre o que se chamaria incriado e a criatura, ilustrada pela contradição permanente do homem e seu tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. A humana aventura. A terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiriam realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal